Bem, pessoal, vamos então aqui dar continuidade à parte 2 das 3 partes que compõem esse capítulo aqui. E nós vamos falar agora de classes de endereço IPv4, tá? A gente primeiro precisa compreender como é que a gente faz as conversões de números decimais para binário e de binário para decimal. Essa é uma habilidade que vocês vão precisar ter, é um conhecimento que vocês vão precisar ter, porque muito do que a gente vai ver agora nesse terceiro bimestre necessariamente exige que você saiba fazer bem essas conversões. Não só que você saiba fazê-las, mas que você saiba fazê-las rapidamente, de uma forma prática, tá? E existem muitas maneiras de fazer essas conversões. Se vocês procurarem no YouTube o curso do Gustavo Guanabara, o canal do Curso em Vídeo, tem algumas aulas especificamente tratando de vários tipos de conversão, não só de decimal para binário, binário para decimal, mas também com hexadecimais, etc. Eu recomendo que vocês olhem, caso vocês tenham mais dificuldade, mas eu vou tentar mostrar a vocês aqui o método que eu utilizo e que, para mim, pelo menos na minha experiência, todos os anos que eu ensinei até agora, é um método que funciona bem para a grande maioria dos alunos, tá? E eu vou começar mostrando como é que você converte um número decimal para binário, porque uma vez que você entenda como faz essa conversão, você vai tranquilamente saber fazer o processo inverso, pegar o binário e transformar para decimal. Então, o que eu recomendo você fazer? O binário é uma base de apenas 2 bits, né? 2 estados, ou 0 ou 1. Tudo é escrito em potências de 2. Então, para fazer a conversão, como a gente só vai converter números de 0 até 256, de 0 até 255, então 8 bits vai ser suficiente, que é justamente o octeto da gente, né? Que a gente vai precisar escrever. A gente só vai fazer aqui com 8 bits, até números de até que podem ser escritos com até 8 bits, certo? Então, como é que eu faço? Eu penso para o aluno fazer o seguinte: aí você faz essa tabela aqui desse jeito que eu montei ela aqui na tela. Os números menos significativos ficam à direita e os mais significativos ficam à esquerda. Da mesma maneira que acontece com o sistema decimal, né? Quando a gente escreve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, quando chega no 9, o 9 vira 0 e à esquerda, ou seja, o bit mais significativo está à esquerda, entra o número 1, certo? Então, os números maiores, digamos, as casas das dezenas, das centenas, elas sempre vão entrando mais à esquerda. E aqui não é diferente. O 2 elevado a 0, que representa o número 1, qualquer potência elevada a 0 vira 1, então ela fica mais à direita, enquanto que o 2 elevado a 7, que representa 128, está mais à esquerda. E aí como é que acontece? A gente precisa pensar num número que a gente queira converter. Um número, eu sempre digo aos alunos, um número que vai entre 0 e 255. Vamos pensar, por exemplo, no número 120. Então, como é que eu poderia fazer para escrever o número 120? Você sempre começa assim. Você vai para a casa mais à esquerda e pensa, será que eu posso subtrair esse número do número que eu quero converter? Então, se eu tenho 120, eu não posso subtrair 128. Então, isso aqui é 0. Ao passo que eu posso subtrair um número 64 de 120, certo? Então, se eu subtraio 64 de 120, me sobra um 56, certo? Então, eu preencho aqui, porque eu pude subtrair 64 de 120, e agora eu tenho 56. Posso subtrair 32 de 56? Sim. Então, eu subtraio e me sobram agora 24. Posso subtrair 16 de 24? Sim. E aí me sobram 8. Posso subtrair 8 de 8? Sim. E agora zerou. Uma vez que zerou, o resto você preenche com zeros. E aqui está o binário de 120. 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, certo? E da mesma forma vale para qualquer exemplo que você imaginar. Como nós temos 8 bits, nós podemos representar até 2 elevado a 8 estados diferentes. E 2 elevado a 8 dão 256, ou seja, você consegue escrever do número 0 até o número 255. Se você quiser converter, por exemplo, uma potência mais fácil até, vamos supor que eu queira converter o número 4 em binário. 0, 0, que eu não posso subtrair 32 de 4, nem 16, nem 8. Posso subtrair 4 de 4? Sim. 1,
0, 0. Então, o binário seria, escrito no octeto, né? Seria 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, tá? Isso aqui foi fácil, por exemplo, 128 seria fácil também. Ó. Você coloca 1 aqui, 0 aqui, 0, 0, 0, 0, 0 e 0, certo? Então, quando aparece 128, 64, 32, 16, 8, 4, 2, as potências de 2 são simples de você escrever. Mas as outras também não são casos difíceis de você pensar. Vamos pegar um número bem, pareça complicado, por exemplo, vamos pegar o número 173 para converter ele para binário. Posso subtrair 128 de 173? Sim, posso. Me sobram quanto? 45. Posso subtrair 64 de 45? Não, então é 0. Posso subtrair 32 de 45? Posso. Me sobram quanto? 13. Posso subtrair 16 de 13? Não. Posso subtrair 8 de 13? Sim. Me sobram 5. Posso subtrair 4 de 5? Sim. Me sobra 1. Posso subtrair 2 de 1? Não. Posso subtrair 1 de 1? Posso. E aí, você escreve 1 aqui e está aqui convertido 173 em binário. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 1, tá? Qualquer número que você imaginar pode ser convertido assim. Vamos pegar, por exemplo, agora o número 192, tá? Posso subtrair 128 de 192? Posso. Se eu subtrair 128 de 192, vai me sobrar 64. Posso subtrair 64, 64? Sim. E aqui, todo o resto aqui vira 0, tá? Então, muito simples. Aí agora, vou pegar um exemplo ao contrário. Vou botar aqui o número 1, aqui o número 1, por exemplo, tá? E aqui o número 1, tá? Para a gente fazer o exemplo contrário. Agora eu tenho um binário que eu preciso converter para decimal. O que eu faço? É mais simples ainda, é só uma soma. Então, aonde tem número 1, você vai somando a potência. E aonde tem 0, você não soma. Então, aqui eu vou somar o 128 mais 64, que isso aqui já dá 192, mais 16, aí aqui já dá 208, mais 4, mais 2. Isso tudo dá 214. Então, esse binário aqui equivale ao 214, tá? Vou fazer mais um aqui, pegar uma coisa aqui bem aleatória. Vou botar aqui, por exemplo, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, tá? E aí, que decimal, como é que eu faço para converter esse binário em um decimal? Somo 64 mais 16, isso aqui dá 80, mais 8 dá 88, mais 1, 89. Então, de novo, está convertido o meu binário para decimal. Essa é uma forma bem simples, bem fácil de fazer. Se você tem alguma dúvida, na hora que você pegar o binário, basta você desenhar essa escala de potências aqui, como eu mostrei. Escreve as potências primeiro, 2 elevado a 0, 2 elevado a 1, 2 elevado ao quadrado, ao cubo, a 4, a 5, a 6 e a 7. Converte essas potências para os números decimais delas. E aí você faz as operações de subtração, se você estiver convertendo de decimal para binário, ou de soma, se você estiver fazendo a conversão de binário para decimal. Dessa forma, eu considero uma maneira bem rápida de se trabalhar e à medida que a gente vai fazendo mais operações, vocês vão notar que vocês vão começar a fazer essas operações de cabeça, tá? Vai ficar cada vez mais simples vocês fazerem isso, sem nem precisar você estar pegando em papel, em lápis para fazer nada, tá? Você vai conseguir fazer a maioria das contas de cabeça. Dito isso, o que são as classes de endereçamento IP? Você vai notar que os números e os endereços IPs, eles são compostos de 4 octetos, né? Primeiro octeto, que é um número que vai de 0 a 255. Segundo octeto, também de 0 a 255. Terceiro octeto, de 0 a 255. Quarto octeto, de 0 a 255, tá? São sempre assim, divididos em 4 octetos, que são 4 bytes, né? Um octeto são 8 bits, 4 octetos são 4 bytes. Cada byte tem 8 bits, né? Então, o endereço IPv4, ele por completo tem 32 bits, tá? Só que o que define a classe do endereço IP é o primeiro octeto, é a numeração do primeiro octeto. E que numerações são essas, Rafael?
Para o endereçamento de classe A, o primeiro octeto ele precisa necessariamente estar entre o número 1 e o 127, tá? Então, estando entre 1 e 127, não importa o que está escrito no segundo, no terceiro e no quarto octeto, esse endereço será da classe A. Na classe B, o intervalo é de 128 ao 191, na classe C, do 192 ao 223, na classe D, do 224 ao 239 e na classe E, do 240 ao 255. Essas são as 5 classes que a gente tem do endereçamento IPv4. Desse lado esquerdo a gente tem a notação decimal pontuada e aqui do lado direito eu mostro como é que esses binários se escrevem, porque é o seguinte, às vezes os alunos não conseguem decorar ou acabam esquecendo, eu mesmo às vezes acabo esquecendo como são esses intervalos e aí como é que eu faço para poder saber aonde é que começa o um e onde é que termina o outro. É bem simples, basta você saber que no classe A, necessariamente o octeto que está mais à esquerda, o binário que está mais à esquerda no primeiro octeto, ele é 0. Então, por exemplo, se eu voltar para cá e a gente fizer aqui isso aqui 0, significa que caso eu preencha tudo isso aqui como 1, certo? Vamos ver qual o número que eu vou ter aqui, tá? Se ele necessariamente, esse primeiro aqui, tem que começar com 0. Então, o que eu preciso fazer? Somar 64 com 32, que dão 96, certo? Depois somar 96 com 16, com 8, com 4, com 2, com 1. Isso dá um total de 127, ou seja, se o primeiro octeto vai começar com 0, necessariamente a classe A ela só vai conseguir ser escrita do 1 ao 127. Na classe B, necessariamente, o primeiro octeto ele precisa começar com o 1. Então, repare só, se eu colocar aqui o número 1 e colocar aqui o restante 0, você vai perceber que esse binário aqui ele já começa a ser escrito a partir do 128. Então, aqui na classe B, você vai ver que a classe B ela começa da 128. A classe C ela tem os dois primeiros bits setados em 1. Então, se eu fizer aqui 1 e 1, 128 mais 64 dão 192. Então, perceba, ó, a classe B vai começar em 128. A classe C vai começar em 128 mais 64, que dão 192. E a classe C vai começar em 128 mais 64 mais 32, que dão 224. E a classe E, aqui também tem um binário, é como se fosse uma pirâmide. Então, 128 mais 64, mais 32, mais 16, dão 240. Então, assim, você sabe todos os intervalos, porque você sabe que aqui vai começar aqui a classe B vai começar do 128, então necessariamente a classe A tem que terminar no 127. Você sabe que a classe C vai começar no 192, então a classe B ela tem que morrer no 191. Você sabe que a classe D vai começar no 224, então a classe C tem que terminar no 223, e a classe E vai começar no 240, então a classe D vai terminar no 239. Se você souber fazer essa pirâmide aqui e fazer um cálculo rápido, ó, o número 1 é o 128, 2 é 128 mais 64, 192. A classe D, 128 mais 64 mais 32, dão 224. Classe E, 128 mais 64 mais 32 mais 16, 240. Se você souber fazer isso, você naturalmente vai saber todos os intervalos que você pode ter aí entre as classes A até E, tá? Aí você pode estar me perguntando, mas Rafael, ali está dizendo na classe A começa do 1 e vai até o 127. Na verdade, não é bem assim. Começa do 1 e vai até a 127. Primeiro, o octeto 127 em si, ele é reservado. Ele não pode ser utilizado por ninguém, tá? Então, isso aqui, ó, que eu estou colocando até o 127 é só para você ter uma noção melhor de como as classes funcionam. Repare que eu também não coloquei aqui o 0. Por quê? Você não pode ter nenhuma rede cujo primeiro octeto comece com 0, tá? Essa parte aí ela é reservada, ela não é usada para nada. Não existe nenhum endereço, por exemplo, 0.10.11.12. Isso não existe. Qualquer primeiro octeto começa com 0. Esse é um octeto, esse é um número reservado e não vai ser utilizado.
O 127 também não vai ser utilizado, a gente vai ver daqui a pouco por que ele não é utilizado. E aí você tem as classes A, B, C, D e E, como a gente tinha visto, tá? E como a gente já conversou, os endereços eles têm 32 bits, tá? Então esses 32 bits, depois a gente vai conversar de uma forma um pouco mais aprofundada sobre isso, mas tem uma parte desses bits que são reservados para endereço de rede, ou seja, são bits que vão ser utilizados para poder definir grupos inteiros, assim como a gente tem, por exemplo, o CEP. Quando a gente tem um CEP, a gente identifica pessoas que moram na mesma região, né? E aí o que define se um CEP engloba várias pessoas? Como é que eu vou saber qual é a casa do fulano A, do fulano B, do fulano C? Bem, o que vai definir é o nome da rua, o número da casa, o número do apartamento, certo? Então, os bits que são reservados para o endereço de rede, eles são como se fossem CEPs. Eles vão ser bits que vão se repetir igualmente para todos os endereços que fazem parte da mesma rede, tá? Enquanto que os outros bits é quem vão variar para definir unicamente, para identificar unicamente cada um dos usuários, tá? Então, você tem lá na classe A, que vai do intervalo do 1 ao 126, 8 bits reservados para rede, portanto, o restante fica reservado para hosts, tá? Então, você tem 8 para rede e o complemento para 32, que é 24, reservado para hosts. Ou seja, eu posso ter até 2 elevado a 8 redes diferentes e eu posso ter até 2 elevado a 24 hosts diferentes para cada uma dessas redes que eu posso ter, tá? E a gente tem também as máscaras, tá? Porque a classe A, ela tem uma máscara específica. A máscara, ela nada mais é do que informar para você quantos são os bits que estão reservados para host e quantos são os bits que são reservados para rede, tá? Esse 255.0.0.0 ou /8, ele quer dizer exatamente o seguinte, ó, ele está dizendo que o primeiro octeto dessa classe A, ela vai ser reservada para rede. E tudo que está zerado é reservado para host, tá? Então, por exemplo, se eu tiver um endereço que se chama 10.x.y.z e ele é da classe A, e quer dizer que esse número 10 do primeiro octeto, ele vai se repetir para todos os endereços que fazem parte dessa mesma rede. Então, eu posso ter o 10.1.1.2, 10.2.1.3, 10.4.200.3, não interessa, todos eles começam com 10. É isso que esse 255 está me dizendo. Se você voltar aqui e for converter o 255 em binário, você vai ter o seguinte, ó. Se eu colocar tudo isso aqui em 1, a soma de 128 mais 64, mais 32, mais 16, mais 8, mais 4, mais 2, mais 1, dá 255. Então, ele está me dizendo aqui que o primeiro octeto inteiro, os primeiros 8 bits, é por isso que é /8, estão reservados para rede. E o restante estão reservados para host, tá? O /8 nada mais é do que a conversão, o 255.0.0.0, nada mais é do que a conversão desses primeiros 8 bits, todos setados em 1, para o decimal. Então fica 255.0.0.0. Repare aqui na classe B, ó. A classe B, ele está dizendo assim, ó, é 255.255.0.0 ou /16. Esse /16 está dizendo que os primeiros 16 bits estão reservados para rede, os outros 16 bits, para completar 32, estão reservados para host. 8 e 8, 8 mais 8 que dão 16, significa que os dois primeiros octetos vão sempre se repetir para os endereços classe B. Então, por exemplo, se eu tiver um endereço que seja 130.5.x.y, esse 130.5 ele vai sempre se repetir para todos os hosts que fazem parte dessa rede. Eu posso ter, por exemplo, 130.5.2.3, 130.5.11.12, 130.5.200.3. Todos eles fazem parte da mesma rede. É isso que a máscara está me dizendo. A máscara sempre me informa qual é a parte do endereçamento que está reservado para a rede e qual é a parte do endereçamento que está reservada para os hosts, tá? Qual é a parte dos bits que vão para cada lado. A mesma coisa a classe C, onde a gente tem ali o /24. Significa que 24 bits do total de 32 estão reservados para a rede, enquanto que
Os outros, que faltam para completar 32, no caso 8, estão reservados para hosts, tá? Tanto a classe A, como a classe B, como a classe C são endereços para comunicação unicast, ou seja, uma pessoa se comunicando com outra pessoa, um host se comunicando com outro host, tá? As classes D e E, elas têm funções específicas. A classe D, ela tem a função de multicast. Vou dar um exemplo de como isso acontece. Lembrando que multicast é quando um host precisa se comunicar com um grupo de hosts. A gente viu que existe unicast, comunicação de um para um. Multicast, comunicação de um para um grupo de hosts. E broadcast, que é a comunicação de um com todos que fazem parte da mesma rede, tá? E quando é que a classe D é utilizada? Esse multicast é utilizado. Esse multicast é utilizado, por exemplo, em protocolos de roteamento, porque às vezes os roteadores eles precisam conversar algo entre si, entre o grupo de roteadores, só que eles não querem conversar com todo mundo da rede, eles só querem conversar entre os roteadores, ou seja, um grupo na rede. Então eles usam o endereço de classe D para propagar protocolos de roteamento. Então, se um roteador aprendeu uma rota nova para algum lugar e ele precisa alertar outros roteadores, ele vai fazer isso através de um endereço de classe D, tá? É para isso que serve a classe D. Ela tem funções específicas. E a classe E é uma classe experimental, ela não é usada. Ela geralmente é usada só quando você vai fazer um experimento de laboratório, quando você vai dar exemplo de um livro. Às vezes você quer dar um exemplo de uma topologia num livro e você não quer usar endereços do mundo real, né? Para você não causar um transtorno para alguém que é o dono daquele endereço. É como, sei lá, você contar uma história de ficção e não usar um número de telefone de uma pessoa real, né? Para a pessoa não receber trote. Aí você pode usar números de endereçamento IP que são experimentais, que eles não vão estar em uso, eles não vão rodar na internet. É para essa função que a classe E existe, ou para você fazer um experimento de laboratório e etc. Então você nunca vai ver no mundo real um endereço IP cujo primeiro octeto ele começa entre 240 até o 255, tá? Perceba que as classes A, B e C elas são utilizadas pelos equipamentos no mundo real. As classes D só é utilizada para casos específicos de multicast e a classe E é só para fins experimentais, enquanto que o primeiro octeto 0 é reservado e o octeto 127 também é reservado. Então, o que mais é importante você saber também? Que dentro das classes, como você tem uma parte dos bits, lembrem-se, bits são possibilidades. Um bit oferece duas possibilidades, 0 e 1. 2 bits oferecem 2 elevado a 2 possibilidades, né? 2 elevado ao quadrado, ou seja, 4 possibilidades. Com 2 bits eu posso escrever 0100, 01, 10, 11. Então, quanto mais bits eu vou adicionando, mais possibilidades eu tenho. Se eu tiver, por exemplo, 5 bits, eu tenho 2 elevado a 5, que dão 32 estados diferentes. 2 elevado a 7, você tem lá 128 possibilidades diferentes. 2 elevado a 8 são 256 possibilidades diferentes. Quanto mais bits eu adiciono, mais combinações diferentes eu posso montar, certo? E daí o que acontece? O que é fundamental para mim que vocês saibam? Na classe A você tem um número máximo de redes diferentes que você pode montar, né? Se o primeiro octeto vai variar de 1 ao 126 e o primeiro octeto da classe A nunca varia, sempre vai ser fixo, enquanto os outros vão ser variáveis, eu só posso montar até 126 redes diferentes. Isso é até válido se você pensar do ponto de vista que, se você tem um octeto completo, né, os primeiros 8 bits são reservados para a rede, eu deveria ter 2 elevado a 8, só que a gente já viu que a classe A, o primeiro bit ele é setado em 0. Então eu tenho um octeto menos 1 bit, eu tenho 2 elevado a 7, que dão 128. Sendo que eu nem tenho a rede 0, nem tenho a rede 127. No final, me sobram 126 redes diferentes, né? Dentro de cada uma dessas redes, quantos hosts eu posso ter? Você pode ter, se eu tenho 8 bits reservados para a rede, sobram 24 bits para completar os 32 bits do endereçamento, certo? Então, eu sempre vou ter 2 elevado a esse número que sobrou. Então, voltando. Se eu tenho 8 bits reservados para a rede na classe A, quanto falta para completar 32? 24. Qual é o número de hosts que eu posso ter em cada uma dessas redes? Vai ser sempre 2 elevado ao que sobrou, que é 24, menos 2. Por que menos 2, Rafael? Porque o endereço é um endereço 0 e o último endereço é um endereço de broadcast, tá? É como se fosse assim,
O primeiro endereço você não pode utilizar, que ele vai ser o nome da própria rede, e o último endereço você não usa, que é o endereço que ele é reservado para quando uma pessoa desse grupo quer se comunicar com todas as pessoas do grupo, tá? Que é o endereço de broadcast. Então sempre você precisa diminuir, subtrair 2 endereços do total, tá? Isso vai acontecer para todas as classes. Esse número, 2 elevado a 24 menos 2, dá esse número de hosts aí, ó, 16.227.214, ou seja, para cada uma das redes classe A, que são 126 no total, eu posso ter até 16.227.214 hosts nela. É muita gente, são redes enormes. E a mesma analogia vale para as redes classe B e C, sendo que na rede classe B eu tenho, se eu tenho 16 bits reservados para redes, me sobram 16 bits reservados para host. E aí eu faço 2 elevado a 16 menos 2. Isso dá um total de 65.534. Na classe C, eu tenho 24 bits reservados para rede, o que me sobram 8 bits para host. Então, eu tenho um total de 2 elevado a 8 menos 2, que dão 254. Repare que em cada classe, enquanto a classe A ela tem poucas redes e muitos hosts por rede, a classe B ela meio que vai começando a equilibrar esse número. Então, eu tenho milhares de redes diferentes, 16.384 redes diferentes, cada uma delas pode conter até 65.534 hosts. Já na classe C, ele é quase que o inverso da A. Ela permite 2.097.152 redes diferentes, mas cada uma delas só pode conter até no máximo 254 hosts em cada uma dessas redes, certo? Então, na classe A eu tenho poucas redes, milhões de hosts. Na classe C eu tenho milhões de redes possíveis e cada um desses grupos eu tenho poucos hosts possíveis de serem colocados lá, tá? Elas são redes que têm propósitos diferentes. Se eu estou buscando por um grande número de redes com pouco hosts por rede, eu vou buscar uma rede classe C. Se eu estou buscando poucas redes, mas com milhões de hosts por rede, eu vou buscar uma rede classe A, tá? E é assim que a gente faz uso. Não precisa você se preocupar tanto com fazer essa conta do 2 elevado a 24 menos 2 de dar 16 milhões. Você não precisa se preocupar com essa conta. O que eu quero que você realmente entenda é que serão 2 elevado a 24 menos 2, 2 elevado a 16 menos 2, 2 elevado a 8 menos 2. Porque esse tipo de raciocínio, que é sempre o número de bits que eu tenho reservado para a rede, eu subtraio isso de 32 e o que sobra é o que eu tenho de bits reservados para host. E aí esses bits é só eu fazer 2 elevado a essa quantidade de bits menos 2. Essa é a fórmula que eu quero que você tenha consolidado com você para você sempre saber o número de hosts. Então, se eu perguntar, por exemplo, quantos endereços, quantos hosts são possíveis dentro de cada rede classe B, não precisa você me fazer a conta de 65.534. Você até pode fazer essa conta se você quiser. Mas o que eu quero como resposta é que você me diga que serão. Bom, como vai ser o seu raciocínio, né? Classe B. Eu sei que a classe B tem 16 bits reservados para a rede. Então, para completar 32, faltam 16 bits. Se faltam 16 bits, se eu tenho 16 bits disponíveis para host, eu tenho 2 elevado a 16 possibilidades. Sendo que eu tenho que tirar 2, que é a rede 0 e a rede de broadcast. Com o passar dos capítulos, agora nesse bimestre, isso vai ficar cada vez mais consolidado, porque a gente vai fazer muitas contas envolvendo esses números. E aí você vai ver que você vai naturalmente internalizando esse conhecimento. E para fechar essa videoaula de hoje, a gente vai falar um pouco aqui sobre endereçamentos públicos e endereços privados, tá? Dentro de cada uma das divisões que a gente falou, de classe, etc., existem endereços que são públicos e endereços que são privados. Vamos explicar o porquê disso. Gente, o endereço IPv4, apesar de parecer muitas possibilidades diferentes, né, a gente tem 32 bits, ou seja, em tese, teriam 2 elevado a 32 endereços disponíveis. Sendo que a gente viu que tem algumas classes que são reservadas, ou que não são usadas, ou que são reservadas para propósitos específicos, como é o caso da classe D e da classe E. Então isso reduz ainda mais essa quantidade de endereços, e esses endereços acabam se tornando poucos para o que a internet se tornou. Quando a internet começou, existia muito pouca gente ligada na rede ali no meio da década de 90. Hoje em dia,
você tem muita gente, o mundo é cada vez mais conectado e cada pessoa tem cada vez mais dispositivos conectados na rede, né? Hoje uma pessoa tem relógio, celular, um computador, às vezes mais de um computador, às vezes tem um dispositivo inteligente em casa, como a TV ou uma caixa de som que se liga na internet. Então tudo isso precisa de endereçamento IP. E essa quantidade de endereçamentos IP do IPv4, ela ficou pouca, muito rapidamente. Ela está se exaurindo já desde o final da década de 90, que a gente já tem problema com isso. A criação do IPv6, inclusive, é uma resposta a isso. Porque imagine você, se o IPv4 tem 32 bits, o IPv6 tem 128 bits. Gente, é muito mais possibilidades, tá? Muito. Porque não é que 128 é 4 vezes o tamanho de 32. Não. É porque de um lado a gente tem 2 elevado a 32 e do outro lado a gente tem 2 elevado a 128. Gente, é muito mais. É 2 elevado a 96 vezes mais. Gente, é muita, muita, muita coisa, tá? Mas não vamos entrar nesse mérito de falar do IPv6 agora. O que a gente precisa saber é que, dada essa situação, foi preciso se criar uma maneira de que houvesse endereços que pudessem ser usados só dentro de casa, certo? Porque aí cada um podia montar a sua rede do jeito que quisesse, sem esgotar a quantidade de endereços IPs que estavam disponíveis para o restante do público. E teve endereços que eles só, digamos assim, eles precisam de autorização, você precisa de que ele seja entregue a você para que você possa usá-los, tá? Como é que isso acontece? O que isso se transmite na prática? É que algumas faixas de endereçamento, elas só vão poder ser usadas dentro da sua casa e outras elas vão poder ser usadas, entre aspas, publicamente. Elas vão poder navegar na internet. É como se fosse assim, ó. Dependendo se na minha máquina eu herdar um endereço IP que faz parte da faixa pública, eu posso navegar na internet com esse endereço IP. Se eu tiver na minha máquina um endereço IP que é da faixa privada, esse endereço vai me servir para usar aqui dentro da minha rede, mas eu não vou conseguir navegar na internet com ele, tá? E depois a gente vai entender como é que a gente faz para contornar esse problema, tá? Mas o fato é que no endereçamento público você precisa ter um registro junto à sua entidade lá, IANA, RI, o NIC-BR, né, no caso da autoridade local, ou seja, você precisa pagar a eles para ter direito a usar aquele endereço IP público, roteável, como a gente chama, porque ele pode navegar na internet. Eles são escassos, é por isso que eles custam dinheiro, que exigem registro e assim por diante. No exemplo aqui que eu estou dando, ó, se você tem dentro da sua rede, o seu computador ele pega um endereço 200.20.1.0/24, ou seja, repare, ó, /24, só o último octeto pode variar. Então, dentro dessa rede aqui, todos os endereços vão ser 200.20.1. alguma coisa. .1, .2, .3, .4 e assim por diante, tá? Se você tiver um endereço dessa faixa, você pode sair aqui da sua rede, sair lá pelo servidor de internet, lá no endereço 10.3.0.9, navegar na internet até o site do Globo.com, que tem esse endereço aí, 186.192.90.12, e voltar, ou seja, você tem um endereço público. Uma pessoa que está fora da sua rede enxerga você e você enxerga as pessoas fora da sua rede. Ao passo que, quando a gente está falando de endereçamentos privados, você tem endereços que não vão ser possíveis de chegar do lado externo da sua rede, tá? Então essa faixazinha tracejada azul aqui, ela justamente determina o limite da sua rede e dali para frente você está na internet e esse endereçamento não vai poder trafegar para aquele lado de lá. A vantagem é que você não precisa de registro, não precisa pagar para utilizar esses endereços, só que eles não são roteáveis na internet. E podem existir milhares, com isso, você pode ter milhares de redes iguais, tá? E o que eu quero dizer com isso? Provavelmente na sua casa, você vai ter um endereço que ou começa com o primeiro octeto em 10, ou começa com o endereço 172.16, ou ele começa com o endereço 192.168, tá? É assim para minha casa, é assim para sua casa, é assim no Instituto Federal, em vários lugares, esses endereços se repetem.
Só que para navegar na internet, você não pode ter dois computadores com um endereço IP igual, tá? Esse é o grande lance, assim. Como é que você faz para conseguir permitir que as pessoas possam usar dentro de casa, não esgotar o número de endereços, ao mesmo tempo em que cada pessoa, quando vai para a internet, precisa ter um endereçamento único? E foi aí que que os engenheiros inventaram uma coisa chamada NAT. O que é um NAT? Tentando exemplificar o seguinte: é como se aqui dentro da nossa rede, né, nesse caso aqui, se eu tenho um computador da rede 10.20.1.0, eu posso navegar com esse endereço aqui para o meu servidor de backup, por exemplo, chegar até o limite da minha rede ali no servidor da internet, porque ele é o endereço 10.3.0.9. Eu posso navegar aqui dentro tranquilo. E eu não estou gastando a faixa de endereçamento público, eu não estou pagando por isso, está tudo ok. Eu posso usar tudo aqui dentro da minha casa. Porém, quando eu vou sair para o site da Globo.com, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um endereço alugado lá na borda da rede. É como se o roteador R4 ele tivesse alguns endereços públicos que ele fica com ele e ele só empresta esse endereço quando uma pessoa vai sair para navegar na internet. E aí quando ela volta, essa pessoa fica usando esse endereço. Então é como se fosse assim: o R4 ele traduz o endereço que você tem da sua rede. Vamos supor que eu tenho o endereço 10.20.1.5. Quando eu vou sair da rede, o R4 ele faz uma tradução desse meu endereço 10.20.1.5 para o endereço público. E aí o resto do mundo me enxerga como esse endereço público. Mas dentro da minha rede eu sou 10.20.1.5, tá? E só o R4 é que faz essa tabela de equivalência. Então, com isso, o R4 consegue fazer com um único endereço, fazer com que várias pessoas que estão dentro da rede naveguem pela internet usando aquele endereço público. É como se ele pegasse um carro e emprestasse para alguém, ele faz essa comunicação de ida e volta, e aí depois, como se fosse assim: quando você vai sair da rede, você é conhecido por endereço público; quando você volta para dentro da rede, você é conhecido como seu endereçamento interno. É como se eu usasse o mesmo endereço para várias pessoas recorrentemente, para que eu, com um único endereço, pudesse colocar várias pessoas dentro dele, conhecidas como aquele endereço. É uma tradução que se faz. Você faz uma associação entre o seu endereço interno, que é um endereço privado, ele não é público, com o endereço público. Aí você consegue as vantagens de navegar na internet sem estar gastando a faixa de endereçamento público. Com isso, não precisa estar fazendo registro nenhum, nem pagando ninguém por isso. E você consegue trazer escalabilidade para a internet na medida que você permite que mais pessoas entrem, porque elas vão poder usar o endereçamento privado que elas quiserem, montar a rede do jeito como elas quiserem lá dentro da casa delas, e quando elas forem sair, aí sim que elas vão precisar de um endereçamento público, tá? E essas aqui são as faixas de endereçamento privado que se tem. Ou seja, se você escolher qualquer uma dessas faixas aí, a rede 10, no caso do endereçamento de classe A, ou seja, você pode ter qualquer rede começando com 10, ela não vai navegar na internet. Qualquer IP conversando do 172.16 até 172.31, também você pode navegar tranquilamente na internet. Assim como na classe C, endereços que começam com 92.168, tá? Esse endereço você pode configurar no seu computador, na sua casa, botar como endereçamento estático. Você vai conseguir fazer todo o funcionamento na sua LAN local, ele só não vai conseguir navegar na internet. Se você quiser outros endereços fora dessa faixa, você precisa pagar por eles, fazer registro, é uma coisa que custa caro. E aí como é que você faz para não fazer isso? Você faz o uso do NAT no roteador de borda da sua rede, no nosso caso aqui o R4. Então ele vai fazer essas associações para permitir que essa comunicação aconteça, tá certo? Esse é o lance do endereçamento privado e o endereçamento público. Essa foi a maneira que se encontrou de permitir escalabilidade na rede e permitir que a rede continuasse crescendo para se tornar o que ela se tornou hoje, sem necessariamente fazer com que as pessoas migrem para o protocolo IPv6, tá certo? Essa aula então se encerra por aqui, a gente se vê então na parte 3, que é a última parte dessa videoaula. Até mais!